nunca teve a intenção de que a sua criação máxima, a sua obra-prima, que é o ser humano, passasse o resto da sua eternidade no inferno. Deus me permite porque Ele é um Deus de justiça. E como um Deus de justiça, Ele não pode permitir que o ser humano pratique todo tipo de abominação durante a sua existência na terra e mesmo assim nada lhe aconteça. E mesmo assim não seja punido. Aquelas pessoas que recusam-se terminantemente a acreditar na existência do inferno, elas até dizem assim que não, que o ser humano quando morre, existem outros lugares para eles irem. E existem aqueles que são discípulos do senhor Hippolyte Denisard de Leon Riveio, o médico francês, conhecidíssimo pelo seu pseudônimo Allan Kardec, também chamado de o pai do espiritismo moderno, do espiritismo científico, etc. Dizem que não, que o ser humano quando morre, ele não vai para o inferno, coisa nenhuma. Não existe esse negócio de inferno. O ser humano quando morre, ele passa alguns anos e ele reencarna ou torna a encarnar novamente em um corpo diferente e revive uma outra vida. No próprio túmulo de Kardec existe a seguinte inscrição: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Este é o ponto de vista do Espiritismo acerca do destino do ser humano após a morte. É o que imaginam eles que acontece com as pessoas quando elas morrem. No entanto, senhores, se admitirmos a hipótese de que a reencarnação é a explicação lógica para o que vem após a morte do ser humano, teremos então que, inevitavelmente, mandar confiscar todas as cópias existentes da Bíblia Sagrada, todas elas que existem na língua hebraica, na língua grega, todos os manuscritos, todos os pergaminhos da Bíblia, todas as cópias em português, em inglês e em todos os idiomas, e fazer uma gigantesca fogueira e tacar fogo. Porque se a encarnação é a doutrina verdadeira, se Kardec estava certo, e se o Espiritismo está com a verdade nesse ponto, toda a Bíblia está errada. Todo o restante do contexto bíblico e religioso é descartado. No entanto, observem os senhores o que está escrito em Hebreus capítulo 9 e no versículo 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quem está com a razão? Kardec ou a Bíblia? Kardec ou a palavra de Deus? A maior autoridade em matéria de religião, em matéria de espiritualidade debaixo dos céus. Quem está com a razão? Kardec ou Cristo? Quem está com a razão? Kardec ou o próprio Deus caminhando na terra em figura humana? Ora, senhores, se a reencarnação é verdadeira, e o ser humano não precisa se arrepender dos pecados, não precisa crer em Cristo, não precisa deixar a vida de pecados para ir para os céus, e sim que ele vai morrer e reencarnar, independente da vida que ele viva aqui na terra, então supõe-se que Jesus Cristo morreu em vão. Supõe-se que na cruz ele estava fazendo um belo teatro,
uma peça bonita, apresentando ali os guardas chicoteando, tirando o sangue dele, ele teatralizando ali uma morte linda no Calvário, depois uma ressurreição maravilhosa, mas tudo aquilo não passava de um teatro, porque na verdade o ser humano não precisa observar nada daquilo, o ser humano vai ser salvo reencarnando. Então Cristo era um grande embusteiro, era um grande mentiroso. Pelo menos essa é a colocação de Kardec. Em quem você prefere acreditar? Em Kardec ou em Jesus Cristo? Eu não tenho nem dúvidas da minha resposta. Outros dizem que não, que na verdade o que acontece com o ser humano é que o ser humano não tem alma. Esse negócio do ser humano ter espírito e alma, isso não existe. O ser humano morre e assim como uma barata, como um cachorro, como qualquer animal irracional, ele morre e deixa simplesmente de existir. É o que eles acreditam. No entanto, a própria Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, lá no versículo 28, está escrito assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem está dizendo isso não é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo. Você acredita em Jesus? Você crê que Ele é Deus? Você crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que Ele não mente? Se você crê, então esta palavra aqui saiu da boca dele. Então acredite, porque é a verdade. Mas também existem os universalistas, né? Que inclusive foi lançado em 2008 pela editora Sextante, aquele belo livro que muitos leram lá, A Cabana, cuja doutrina acredita que todas as religiões levam a Deus. Isso é bobagem, as religiões estarem brigando, discutindo por matéria de doutrina, porque no final das contas, todas as religiões, o budismo, o espiritismo, o shintoísmo, o confucionismo, o brahmanismo, enfim, todo o judaísmo, o islamismo, no fim, todas as religiões têm um único intuito que é levar o homem a Deus. E no final, todos serão salvos. Então, ninguém será condenado. Este é o pensamento do universalismo. No entanto, senhores, analisando vários versículos da Bíblia, como Mateus capítulo 20, versículo 8, como Marcos 10, 45, como Romanos 9, 27, como o próprio Salmos 9, 17 que nós lemos, podemos observar que não é todo mundo que será salvo, serão todas as pessoas que Deus colocará nos céus. Há a necessidade de viver uma vida de fidelidade, de aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma para ser salvo. Mas ainda existem aqueles que acreditam no purgatório, né? Que são os membros da Igreja Católica Apostólica Romana. Com todo respeito, eles acreditam que o ser humano, quando morre, ele não está plenamente pronto para entrar nos céus, então ele passa um determinado período em um lugar entre o céu e o paraíso, chamado purgatório, onde ele vai purgar, onde ele vai purificar-se dos seus pecados e, alguns milhares de anos depois, ele encontra a graça suficiente para transpor os portais do purgatório e entrar no paraíso. É lindo a descrição, a narração doutrinária
do purgatório. No entanto, senhores, infelizmente, observando a Bíblia Sagrada, não encontramos nela nada disso. A Bíblia, em lugar nenhum, exceto no livro apócrifo de 2 Macabeus, que é um livro não reconhecido como inspirado por Deus, exceto nesse livro, em nenhum outro mais da Bíblia Sagrada, principalmente do cânon inspirado, encontra-se a doutrina do purgatório. Ora, se existe um lugar para o ser humano purificar-se dos seus pecados, segue-se a mesma pergunta que nós fizemos agora há pouco acerca do Espiritismo. Se existe um lugar onde o ser humano vai ser purgado dos seus pecados, vai ser purificado dos seus pecados nesse lugar específico, então por que Cristo morreu? Para que o sacrifício de Jesus na cruz? Porque o intuito do sacrifício do Senhor Jesus foi justamente purificar os pecados do ser humano. Foi para que através do sangue dele, inclusive na primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 7, está escrito assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ora, se é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, então onde entra o purgatório? Se existe purgatório, não precisa de sangue. Se existe um sangue para purificar, não precisa de purgatório. Eles são autoexcludentes, queridos. Se existe um, não há necessidade do outro. Se existe esse, não há necessidade daquele. Então, infelizmente, comparando o purgatório com a Bíblia, nós não podemos aceitar essa doutrina. Mas ainda existe aqueles que são aniquilacionistas. E o que é isso? São aqueles que acreditam na aniquilação total do ser humano. Depois de alguns anos sofrendo no purgatório, no lago de fogo, no inferno, os ímpios eles deixarão de existir. Eles vão passar lá, segundo esse grupo dos aniquilacionistas, alguns milênios, alguns séculos, e após alguns séculos eles simplesmente desaparecerão, deixarão de existir. Será verdade isso? Eles dizem que, olha, Deus não vai deixar o ser humano sofrendo por milhares e milhares de anos. Ele não vai contemplar aquele sofrimento por toda a eternidade e não fazer nada. Vai chegar um momento que ele vai dar fim ao sofrimento do ser humano. A alma do ser humano vai simplesmente ser aniquilada e o ser humano vai deixar de existir. Será verdade isso? Observemos o que está escrito em Apocalipse capítulo 20 e o versículo 10. Diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Logo, a doutrina do aniquilacionismo acabou de cair por terra. Você encontra também Apocalipse 14, 9, Apocalipse capítulo 11, versículo 19 e 20, e assim sucessivamente. Logo, se estamos falando que o aniquilacionismo, que o espírito, que a reencarnação, que o purgatório, que o universalismo e todas essas doutrinas que tentam explicar a partida, o lugar onde o ser humano vai após a morte, todas elas estão enganadas,
Então só nos resta apelar para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Nós já lemos vários versículos, mas se os senhores ainda forem ler em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, e o versículo de 19 ao 31, em Mateus capítulo 23, versículo 33, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, em Lucas 10, 15, em Mateus 10, 28 e várias outras referências os senhores encontrarão pesquisando, observarão que a Bíblia cita em centenas de passagens a existência de um lugar de